Um modesto computador do modelo PC-286, adquirido na gestão do presidente José Montenegro Antero, iniciou a informatização do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Mas foram a ousadia e a criatividade que fizeram desse processo uma profunda mudança cultural. O tribunal começou, eu creio, exatamente em 1990, não tenho bem certeza quanto isso, quando comprou seus primeiros computadores. E basicamente o que se fazia com aquilo eram as fichas processuais. O tribunal, uma medida muito significativa e simbólica até, alienou seus veículos para comprar esses equipamentos de informática. E iniciou ali uma trajetória de vanguarda na área de informática que se espraia até hoje em dia. A inovadora decisão de trocar carros por computadores coube ao então presidente Indalécio Gomes Neto. Eu já via naquela época que o caminho era a informatização. Agora imagine os senhores, né, naquela época você mexer com informatização. Ninguém queria. E aí nós não tínhamos recursos no orçamento. Porque o gestor público ele só pode utilizar as verbas que estão no orçamento. E assim mesmo com a rubrica específica. E aí eu pensei, digo, mas o que eu vou fazer? Que já que não há possibilidade de iniciar a informatização com recursos públicos, mas eu tenho que arrumar esses recursos, senão eu não vou iniciar a informatização do tribunal. Aí me veio na cabeça o seguinte, digo, eu vou alienar os carros oficiais do tribunal, que cada juiz tinha um carro à disposição, depois tinha mais da corregedoria e da presidência. Digo, eu vou alienar todos esses carros oficiais, fazer um leilão público, propondo a troca por equipamento de informática. Isso criou um certo frisson no tribunal, que é natural. Então consultei, ouvi, palpitei, ouvi palpites, conselhos, e baixei um ato mandando fazer uma licitação para trocar os carros oficiais por equipamento de informática. Deu um furor, né? Eu me lembro que quando a gente instalou os primeiros computadores, lembro de que um magistrado colocou na sua sentença, e infelizmente não me recordo quem foi, colocou na sua sentença que aquilo ia acabar com o Poder Judiciário, com a atividade do advogado, diante da possibilidade de copiar e colar partes dos documentos que tem. Desde aquela decisão corajosa e inesperada, a ousadia e as soluções criativas se tornaram parte da cultura que consolidou o TRT da Nona Região como referência em tecnologia para prestação jurisdicional. O tribunal tinha várias ferramentas. Então, na capital se usava um sistema, do tipo mainframe, que era aqueles sistemas antigos. No interior, cada fórum, tinha uma central de dados e uma rede interna. Estou falando de antes da internet. Depois, na gestão, acho que do ministro, do Dr. Rosas, Pretestato, Adriana, o tribunal foi caminhando para... Aí eu vejo aqui o Dr. Laulimir, Fernando Ono, que depois se tornou ministro do TST. Nessa época, o tribunal foi caminhando por uma centralização e desenvolveu um sistema próprio chamado SWAP, Sistema Unificado de Administração de Processos. O SWAP foi o sistema e eu ajudei em alguns projetos de aperfeiçoamento dessa ferramenta. Eu já era alguém que já estava envolvido com isso. Foi o primeiro projeto que centralizou todos os dados, as informações numa única plataforma no tribunal, porque até então era tudo espalhado, cada região tinha sua rede interna. A gente era um banco de dados para produzir documentos, etc. Foi mais ou menos isso. Eu me lembro que na gestão do Dr. Fernando Eizo-Ono, o Dr. Fernando Eizo-Ono foi um gestor admirável. A informática sempre precisou e continua precisando de muitos recursos para fazer aquilo que é designado a ela. E à época o que a gente precisava fazer era instalar o novo sistema de movimentação processual, o SWAP. E essa migração, por conta até dessas resistências, ela acontecia assim, instalava numa vara do trabalho, junta ainda de conciliação, daí instalava na outra junta de conciliação. Era bem devagar, né? Era bem lento, porque precisava vencer uma série de resistências. O doutor Fernando disse, o que precisamos para instalar no estado inteiro?
E aí a gente disse, olha, precisamos, além do seu patrocínio, disso. E ele, nos primeiros 6 meses da gestão dele, ele removeu todos os obstáculos, né? Eu lembro que daí ele numa reunião que ele fez lá com o gestor de informática, ele brincou e falou assim, acabaram as desculpas, né? Agora precisamos fazer. E nós então instalamos o SWAP em todas as varas do estado do Paraná, durante a gestão dele. E foi um desafio muito grande pela questão cultural. Por volta de 2009, a 9ª Região estava avançada na informatização, como vários outros tribunais. Foi então que, novamente, o Arrojo projetou o tribunal para o protagonismo. Na transição entre a doutora Wanda e a doutora Rosali, o tribunal tinha uma autorização legislativa para instalar mais 3 varas do trabalho. E aí, por uma série de circunstâncias, elas não tinham sido instaladas, questões administrativas, enfim. Mas aí a doutora Rosali, ela decidiu que iria instalar essas 3 varas em Curitiba. Curitiba tinha 20 varas e ela queria instalar a 21ª, a 2ª e a 3ª. E o presidente da comissão de informática à época era o desembargador Sérgio Murilo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na AMATRA, na associação, ele falou, Braulio, eu quero propor para a Rosali que essas 3 varas sejam digitais, que sejam sem papel. Você acha que dá? Eu pensei um pouquinho e falei, dá. Sim, naquele momento que você liga o TIC e o TECO, faz umas conexões, falei, dá para fazer. Aí ele conversou com ela e a doutora Rosali tinha ela tem uma característica que ela é muito corajosa. E ela pensou e ela topou. Olhando o passado e o presente, dá para perceber que realmente ali foi a gênese, né? Foi a gênese. Nós instalamos inicialmente como uma vara modelo e posteriormente capacitamos os servidores para tanto, para os processos eletrônicos. E posteriormente se estendeu. E hoje é o que prevalece, né? Naquela época, naquele biênio da presidência, eu andava muito corajosa. Eu só posso dizer isso. Eu aceitava os desafios com muita força. E este foi um dos desafios. Mas eu quero dizer que sempre teve uma equipe, inclusive com juízes, né? Juízes e servidores, muito afiada, né? E competente. Então, sustentada, né, por essa equipe, com esse sustentáculo, eu me vi corajosa. E aceitei todos esses desafios e já antevia que realmente o futuro estava nas mãos da informática, né? E aí nós estabelecemos algumas regras, ela me chamou, aí com o Sérgio Murilo, e aí nós implantamos as 3 primeiras varas digitais, as varas sem papel, no tribunal. Aí quando o doutor Ney Freitas assumiu, ele comprou a ideia e ele me chamou de novo, aí o projeto estava teve lá suas intercorrências e tal, falou, Braulio, vamos fazer isso daqui. E aí eu fiquei afastado da jurisdição só para trabalhar nesse projeto e em 1 ano e meio nós informatizamos o tribunal todo. Então, em 2011, já para o final da gestão do desembargador Ney Freitas, foi assim fantástico, porque naquele momento nenhum processo novo mais era em papel. Nós conseguimos informatizar o tribunal todo, implantamos soluções para atender os advogados, que nós chamávamos de escritório digital, que eles adoravam, né? Os juízes tinham também o seu gabinete digital. O TRT, para os desembargadores, eles já tinham uma boa ferramenta, que chamava EGAB, que foi um trabalho que o desembargador Ubirajara desenvolveu com muita propriedade. Nós tínhamos uma coleção de ferramentas que permitiram a total informatização do processo no TRT. Em 2011 para 2012, aí a Justiça do Trabalho optou pelo PJE, e aí, para nós, do ponto de vista cultural, foi só um passo, né? Foi um avanço, e aí o tribunal, então o nosso tribunal desde 2011, e lá se vão 13 anos, né? Isso. Tempo, ele é um tribunal digital. Eu me lembro bem disso porque, de fato, era uma situação muito difícil.
todo o processo de mudança é traumático. Quando nós saímos da máquina para o computador, houve advogados que queriam se suicidar. Porque como é que ele ia resolver aquele problema Aliás, há advogados que até hoje ainda não lida bem com o sistema digital. Então era uma situação difícil. Mas eu consegui, talvez, conciliando interesses. Por exemplo, o grande problema era a ordem dos advogados do Brasil, que tinha uma resistência muito grande, com razão, porque como é que nós instalamos um sistema digital se tem advogado que ainda está na máquina manual? E tinha. Como é que nós vamos resolver esse problema dele? Não é? Então foi um trabalho, eu me lembro bem de uma reunião que fiz na presidência, o encarregado da informática no tribunal era o desembargador Sérgio Murilo, a quem eu convidei para a reunião porque veio da classe dos advogados. E o presidente da ordem era o doutor Zé Lúcio Glombe. Então começamos a conversar. E aí, quem dominava esse sistema no tribunal é o juiz Braulio Guzmão, na época. Eu chamei o doutor Braulio e disse: doutor Braulio, o senhor escreva em 90 dias, vou lhe dar 90 dias, o senhor escreva para mim isto, porque não é possível que isso esteja só na sua cabeça, porque amanhã depois o senhor não está mais aqui, nós todos não saberemos absolutamente nada. Então, eu escrevo, ele escreveu. Muito talentoso, aliás. E aí foi criado um sistema que era ao mesmo tempo simples, mas altamente eficaz. Eu me lembro a época que eles, inclusive a gente fez o quê? A gente disse, se você não consegue protocolar, vem aqui que a gente digitaliza com você. Então nós montamos quase uma lan house em cada fórum. À medida que ia implantar, colocamos computadores, scanners e tal, para auxiliar os advogados nisso. E aí, na época, eu chamei a OAB, sempre com o apoio da administração, do Ney, do Sérgio, Rosali. Chamei a OAB e disse, olha, como é que vocês querem fazer? E aí, o advogado que representava a OAB nessa pauta, ele falou, olha, a gente gosta assim, gosta assado e tal. Aí nós montamos o que veio se constituindo o chamado escritório digital, em que o advogado tinha ali o acesso a tudo que ele precisava. O conteúdo do processo, peticionar, saber das intimações, das suas audiências e tal. E também fizemos algo interessante que foi assim, mesmo que o seu processo seja em papel, você pode usar aqui que a gente imprime a petição para você. Para o quê? Para que culturalmente ele pudesse ir se adaptando. E deu super certo, porque chegou um momento que eles usavam maciçamente ali, mesmo quando o processo dele era em papel. Aí a vara imprimia e juntava nos autos, porque foi uma forma de trazê-lo para o nosso lado, de conquistar. Né? Tanto que os advogados depois adoraram. No começo teve até enquete, a OAB aqui no estado fez uma enquete para os advogados, o que vocês acham, se é ruim, se é bom, isso aqui. Foi assim, mas no fim, o tribunal sempre teve uma relação muito boa com a OAB. O tribunal veio passo a passo construindo solidamente as suas possibilidades de criar uma base de dados suficientes, que culminou no processo judicial eletrônico que a gente construiu, processo legado, assim, que é conhecido, não é? Primeiro com o escritório digital e... Primeiro que veio chamar depois o escritório digital, mas tudo começou assim, muitos antes daqueles que atuaram no processo digital, fizeram coisa interessante. Por exemplo, o tribunal passou para a internet a ficha dos processos. Então o advogado conseguia acessar a ficha do processo sem ter que ir no balcão. Isso foi um ganho extraordinário. Depois o tribunal começou a associar a petições que foram recebidas digitalmente. Então o tribunal permitia que se produzissem essas petições. Antes disso ainda, todos os atos do tribunal que eram produzidos digitalmente passaram a constar daquela lista de histórica do tribunal. Então lá estava a sentença, os despachos. Depois, quando veio a possibilidade de se mandar a petição
por meio eletrônico, ainda que o tribunal imprimisse e juntasse no processo, e foi assim no começo, aquelas eram as possibilidades de se fazer, de se visualizar. Então, um ganho que foi espantoso. Um advogado protocolava um recurso ordinário digitalmente que o tribunal se encarregava de imprimir e juntar no processo. Mas o advogado que tinha que fazer as contrarrazões não precisava ir ao foro. Ele abria a ficha do processo e abria a cópia digital do recurso que teria sido protocolado em meio digital, mas os autos eram físicos. Então, o tribunal teve a rara experiência de viver o seu processo de digitalização construindo paulatinamente ações de digitalização. Os sistemas desenvolvidos pelo TRT do Paraná estavam avançados em relação aos sistemas nacionais. Para se submeter à determinação de adotar o PJE, Processo Judicial Eletrônico, o tribunal precisou, em vários aspectos, retroceder. Nós tínhamos aqui o melhor sistema, aqui no Paraná. Mas, em função de política administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, foi adotado o PJE. O Tribunal do Paraná era o último tribunal que faltava implantar o PJE. A gente tinha o SUAP, que era um sistema que, a princípio, parecia ser melhor do que o PJE. Só que havia imposição, não, tem que instalar o PJE porque é o sistema nacional, é o sistema onde todos os processos da Justiça do Trabalho vão tramitar. Não fazia também muito sentido que somente no Paraná tivesse que haver um outro tipo de sistema de consulta. E naquele momento o Dr. Altino sofreu muita pressão porque houve até bloqueios orçamentários. A gente fazia solicitações de orçamento e eles bloqueavam com a justificativa de que ou vocês implantam o PJE ou vocês não terão a liberação de recursos. A Organização Mundial da Saúde acaba de declarar o Covid-19 uma pandemia. A decisão foi anunciada pelo chefe da agência, Tedros Ghebreyesus, em Genebra nesta quarta-feira. A doença, que surgiu no final de dezembro na China, está presente agora em 114 países. Segundo o chefe da OMS, nas últimas 2 semanas, o número de novos casos diários fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Até esta quarta-feira, existem mais de 118 mil casos e 4.291 mortes. Mas ergue-se a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, e ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Solicito a todos que permaneçam de pé para fazermos um minuto de silêncio em respeito a mais de 220 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Foi um pouco antes da pandemia do Covid-19 e começou aquilo, fecha, não fecha e tal. Aí eu me reuni com um amigo que trabalha na Cisco. Empresa de tecnologia que distribui uma solução de videoconferência chamada Webex, né, que era uma solução corporativa e tal. E aí eu falei, vai fechar tudo, né? Aí ele disse, olha, as maiores empresas de tecnologia, Google, Zoom, nós, Microsoft e tal, o que a gente está fazendo? A gente está... os nossos sistemas de videoconferência são pagos. A gente está abrindo isso por alguns meses para a população. Porque a gente acha que, como isso vai durar um tempo, a gente achava que ia durar 3, 4 meses, vai durar um tempo, as pessoas vão precisar se comunicar. Então, nós estamos abrindo.
Apareceu o Zoom, Teams. Isso. Aí eu disse aí para ele, falei assim, isso pode ser interessante para nós, né? Ele falou, tá, mas quantas licenças vocês acham que vocês vão precisar? Umas 2.000, 3.000? Falei, não, rapaz, nós temos 18.000 juízes no Brasil. O cara levou um susto. Aí eu falei, você consegue 18.000 licenças? Ele falou, vou ver com a empresa. Aí eu liguei para o ministro Toffoli, contei para ele, falei, ministro, vai fechar tudo. E nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. E há uma oferta, sem custo para nós, sem nenhum compromisso com nada, compromisso de troca de recursos, nada disso. Qualquer outra que quisesse poderia também, né? Era uma coisa aberta. E nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a Cisco e disponibilizamos para todo juiz no Brasil uma conta, para uma sala virtual para ele fazer audiências e sessões. Pouco tempo depois, o Supremo Tribunal Federal fez a sua primeira sessão por videoconferência. E isso permitiu que o judiciário no Brasil não parasse. Isso começou lá por abril e foi até o final do ano. O acordo de cooperação que a gente fez foi até o início da gestão do ministro Fux. E aí, só então, os tribunais licitaram e contrataram suas soluções. E vários não contrataram a Cisco. E tudo bem, porque esse era o acordo, né? Foi feito o processo licitatório. Nosso X-Trabalho, por exemplo, foi outra empresa que venceu. Aqui no Paraná tem uma experiência interessante, porque, por um acaso, por circunstâncias, o presidente na época era o próprio desembargador Sérgio Murilo. Exatamente. E criou aqui o observatório. Isso, fez o observatório do Covid com relação a isso. Mas essa experiência, daí surgiu depois, na gestão do ministro Fux, o balcão virtual, que hoje qualquer cidadão no Brasil acessa qualquer vara do trabalho, qualquer gabinete por videoconferência, ele não precisa se deslocar. Então isso é algo que ficou fantástico. E daí veio a Justiça 4.0, enfim. E depois que a pandemia acabou, a prática da videoconferência para atos judiciais, ela continuou. Então nós tomamos assim medidas extraordinárias, né? O tribunal ficou em pé em 4 dias. Todo mundo estava apto a trabalhar em 4 dias. A gente usou um aplicativo de comunicação escrita super popular, todo mundo conhece, nos primeiros momentos. Tínhamos que fazer isso, né? E usava o telefone pessoal, porque as pessoas com quem eu me relacionava na administração, eu tinha o contato de todos. Mas as ligações acabavam chegando, porque as pessoas tinham essa referência. E aí, a partir disso, não demorou muito tempo, eu não consigo me lembrar exatamente, mas logo depois, o Eduardo, então, o responsável pela informática do tribunal, desenvolveu um comunicador interno, para trabalho mesmo, que tinham as mesmas funções e funcionalidades desse que todo mundo usa, para a gente poder separar um pouco a vida das pessoas, não é? Nós emprestamos os computadores para as pessoas. As pessoas falam, mas eu não tenho um móvel em casa. Venha buscar, a cadeira é a sua do gabinete, venha buscar a sua cadeira do gabinete. O computador é seu do gabinete, venha buscar. Eles assinavam uma declaração e levavam embora. A gente deixou na garagem, as pessoas entravam de carro na garagem e levavam embora os seus equipamentos. O que a gente precisava era botar o tribunal para funcionar, né? Por quê? Porque a gente estava sendo demandado, né? As pessoas queriam saber dos seus processos. O Tribunal Pleno foi de uma generosidade encantadora. Encantadora. Porque compreenderam a dificuldade que havia nesse momento, né? Então, algumas circunstâncias. A implantação do plenário virtual, não é? A implantação do plenário virtual demonstra a generosidade que o Tribunal Pleno teve comigo na condição da presidência, né? Nós tínhamos que implantar um meio absoluto. O sistema foi desenvolvido aqui, pelo nosso competente setor de informática. Eu fui ao Tribunal Pleno, dei uma informação, as coisas vão funcionar desse jeito, com esse argumento. Alguns levantaram algum questionamento, assim, preocupados com a regulamentação. Então eu falei, mas a gente tem que fazer. Se precisar anular, a gente vai anular, porque se
o jurisdicionado e os advogados aceitarem esse nível de julgamento, a gente vai julgar. No período crítico da pandemia, o TRT paranaense colheu os frutos de 3 décadas de investimento, foco e continuidade nas políticas de informatização. Recolhidos a seus lares, mas permanentemente conectados entre si e aos cidadãos, magistrados e servidores consolidaram sua grande mudança cultural. Agora começa a próxima virada. Mas a gente vai passar por isso de novo, sabe? Não vai ter um novo PJE, né? Mas o que está vindo por aí hoje, né? Hoje a gente fala, eu quero ouvir daqui a 30 anos, quero ver essa entrevista de novo, ver o que vai se confirmar disso, né? Mas hoje a gente fala da inteligência artificial. São as duas vedetes da tecnologia da informação. No âmbito da infraestrutura, os serviços em nuvem, né? E no âmbito do software, da inteligência das coisas, a inteligência artificial. Eu acho que é fundamental aqui para conhecer e utilizar a inteligência artificial. Precisamos ver quais são os limites, quais são as possibilidades que a inteligência artificial vai nos oferecer, particularmente em relação aos atos repetitivos. E essa é a grande questão. Os atos criativos, isso pode ser deixado ao encargo de servidores e de magistrados, e eventualmente os advogados também. Mas os atos repetitivos, os atos automáticos, que o sistema possa trabalhar sozinho, isso precisa ser delegado para a informática e para a inteligência artificial. Agora, é uma questão de ver, né, cada caso, como é que isso pode ser utilizado. Isso é o mais delicado em relação ao uso da inteligência artificial. Como é que isso pode ser útil para cada caso, para cada ato processual, para cada necessidade que o sistema possa suprir.